E, ok. Vai começar a gravação, tá, gente? Quem não se sentir à vontade pode desligar a câmera. Então, boa tarde para todo mundo. A gente vai começar a nossa explicação agora sobre blocos econômicos. Eu sei que a professora Rafaela estava falando de Europa para vocês e deu algumas características físicas, econômicas, políticas e tudo mais para vocês, mas por que que eu vou começar a dar essa explicação de blocos econômicos? Porque isso é muito importante para a vida de vocês. Esse conteúdo é um dos conteúdos que mais caem, por exemplo, em atualidades quando vocês vão fazer um concurso público. É um conteúdo que despenca no Enem, no vestibular da UNB, no PAS. Então, é um conteúdo que vocês vão ver de novo lá no terceiro ano do ensino médio. E isso é muito importante. E se vocês perceberem quanto isso é simples, juro para vocês, se vocês entenderem essa escadinha, vocês gabaritam qualquer questão de blocos econômicos. Eu juro para vocês. Juro para vocês. Tá? Então, primeiro, o que que a gente tem que entender? O que que é um bloco econômico? Vamos pelo nome, bloco econômico. Pô, então tem alguma coisa a ver com o quê? Com economia. Então, bloco econômico nada mais é do que um grupo de países. Só que é um grupo de países que se organizam, que se juntam, para quê? Para estabelecer, fazer acordos políticos e econômicos, tá? Abreviado por causa do espaço, tá? Então, bloco econômico é um grupo de países que vai se organizar, vai se juntar para poder estabelecer alguns acordos políticos e econômicos aí para vocês, ok? É, por que que eu coloquei em forma de escada? É meio que uma ideia, como se tivesse uma ideia de aumento, aqui o mais, aqui o menos, aumento da integração. Aumento da integração. Professor, o que que é integração? Eu não sei o que que é isso, não. Ou sei, mas não sei explicar. O que que é integração? Integração, gente, é quando, por exemplo, uma turma integrada, uma turma que consegue interagir bastante. É meio que isso, né? Pode colocar interação, integração, dá uma mesma ideia. E aí, o que que acontece? Existem vários tipos de blocos econômicos. A cada característica do bloco econômico, ele aumenta essa integração entre os países e a interação que eles vão fazer com as relações políticas e econômicas. Professor, você está enrolando. Vai logo e explica o que de acho é isso, porque eu não estou entendendo. Se liga, a gente tem 4 níveis, por isso a escadinha. ZLC, que a gente chama de Zona de Livre Comércio, ZLC. Pode aparecer também para vocês área de livre comércio, mas é a mesma coisa. Zona de livre comércio, área de livre comércio, é a mesma coisa para vocês, ok? Zona de livre comércio, UA, União Aduaneira. A professora já começou os nomes esquisitos aí. Gente, é isso, União Aduaneira, vocês vão entender depois por quê. MC, Mercado Comum, é sempre a inicial, beleza? E o M ou o EM. A gente tem as duas denominações que é União Econômica e Monetária ou só União Monetária. Tanto faz, pode aparecer dos dois jeitos para vocês. União Monetária ou União Econômica e Monetária. Tranquilo? Beleza? É, Tá, professor, mas o que tem a ver por qual é a diferença? O que eu vou cobrar nos exercícios para vocês e o que todas as questões daqui para frente de concurso, de vestibular, de Enem vai cobrar para vocês é exatamente o que está dentro de cada um desses níveis de integração. Os mais espertos vão estar com um papel e uma caneta, um caderno, e vão anotar alguma coisa que foi importante para vocês. Beleza? Os mais espertos vão fazer isso. Tranquilo? Olha só. Primeiro, ZLC, Zona de Livre Comércio. Aqui em cima em verde está a característica de cada um deles. Que na ZLC existe uma redução das tarifas alfandegárias. Professor, não sei o que é tarifa alfandegária. Aí você quebrou minhas pernas porque eu não sei porcaria nenhuma disso. Gente,
Tarifa alfandegária é a mesma coisa que imposto. Sabe quando você compra qualquer coisa? Qualquer coisa que você compre tem imposto. Qualquer coisa. Só que quando você compra alguma coisa importada, ou seja, de fora do Brasil, que não é feito no Brasil, então esse produto vem com imposto, o imposto de importação. Entendeu? Tudo bem? Então, tarifa alfandegária é a mesma coisa que imposto. A mesma coisa. Mesma coisa. Ó, olha o desenho aqui, presta atenção. Eu tenho 3 países. Vou fazer o desenho aqui. Essas 3 bolinhas são os 3 países, tá? E aí, esses países, vocês sabem que os países compram e vendem produtos entre si. Tranquilo? Eles compram e vendem produtos entre si. Isso acontece normalmente aí na nossa economia, tranquilo até aí. Beleza. O que que a ZLC vai fazer? Ela vai reduzir, pode aparecer alguns casos também que vai eliminar, ou seja, tirar o imposto. Professor, por que que tira o imposto ou reduz o imposto? Pensa comigo. Se uma roupa que esse país A compra do país B ou do país C tem um valor X, sei lá, vamos colocar aqui 70, né? Geralmente coloca em dólar, porque é a moeda que a gente usa para essas conversões universais, né? US$ 70, por exemplo. No caso do Brasil, R$ 70, não sei, né? Depende da conversão que a gente estiver usando. E aí, essa roupa vai ter esse preço mais os impostos, que são as tarifas alfandegárias. O que que esses países vão fazer? Vão tirar ou vão diminuir esse imposto. Se tira ou diminui esse imposto, o preço do produto fica com o quê? Mais caro ou mais barato? Mais barato. Se fica mais barato, cada vez mais o país A, o país B e o país C, eles podem comprar e vender produtos entre si. Por que que isso é importante? A gente não falou no começo da aula que bloco econômico são um grupo de países que faz acordos econômicos ou políticos, e esses acordos políticos são justamente na intenção deles interagirem mais, deles se integrarem mais. Então, bloco econômico serve para isso. Principalmente, a primeira coisa, né, que eles conseguem fazer é principalmente para o lado econômico, o lado político fica mais um pouquinho lá para frente. Mas aqui são acordos exclusivamente econômico. Exclusivamente econômico. Por quê? Porque vai diminuir ou reduzir as tarifas alfandegárias. Se isso acontece, o Brasil, o país A, por exemplo, que comprava só uma quantidade X, sei lá, 100 peças, se o preço fica barato, agora dá para comprar 150, 200. Ora, se ficou mais barato, então fica melhor dos países comprarem e venderem produtos entre si. Olha que fácil. Gente, é só isso. Eu juro para vocês. ZLC, que é a Zona de Livre Comércio, olha só, livre comércio, dá uma ideia de que o comércio vai ser cada vez mais livre, mais barato. Essa é a ideia. Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, liguem o microfone ou pergunta no chat. Ok? Tudo bem? Gente, foi rápido, tá de boa por enquanto isso aqui? Sim? Posso passar para frente, Sim. né? Vou apagar só essa partezinha aqui, que eu vou precisar do espaço. Tranquilo? Porque eu vou continuar com esse desenho aqui. Aí a gente vai pular um nível. Se a gente pula um nível, a integração vai aumentar, ok? A integração vai aumentar. Então, vai ter uma coisa a mais nesse nível. Só que a gente não pode esquecer uma coisa que eu vou falar para vocês. Sempre que a gente pular um nível, ele vai ter essa característica, mais a característica de todos os outros que estão atrás dele. O que que isso quer dizer? Que esse último nível, que é a União Econômica e Monetária, vai ter a característica de todos os outros que estão atrás dele. Ok? E qual é a característica da zona de livre comércio? Só ele, que é essa daqui. Qual é a característica da União Aduaneira? Vai ser essa característica, a TEC, mais a redução. Mercado comum vai ter essa característica mais as duas.
A União Econômica e Monetária vai ter quais características? Essa característica e as outras anteriores. Tranquilo? Sempre que a gente avançar um nível, ele vai ter a característica do próprio nível e de todos os outros anteriores. Ok? Essa é a ideia. Eu vou falando isso ao longo e vocês vão entender. Vou apagar isso daqui, que eu vou usar esse espaço. Olha que simples. União aduaneira. Tá? O que é a união aduaneira? É quando a gente tem um bloco e ela vai ter a TEC. São letras iniciais. TEC, tarifa externa comum. Tarifa externa comum. Olha para o nome. Nome de Jesus, olha para esse nome aqui. Olha para esse nome. É uma tarifa externa, ou seja, para quem está fora do bloco, comum. Tá, vamos lá. Como é que é isso, professor? Digamos que a gente tem um bloco, né, composto pelo país A, país B e país C. E aí tem um bloco, digamos que seja, tem um bloco não, perdão, tem um país que seja de fora desse bloco, ele não pertence a esse bloco. Digamos que seja a China, porque a China a gente sabe que é um país que produz muitos produtos e muitos dos produtos que a gente produz, inclusive do que eu acabei de comprar, eu não sei se é da China, mas provavelmente seja. Quando tem escrito aqui Made in China, sabe? Enfim, é isso. A China produz bastante produto. Tranquilo? É, então tem um país de fora e ele quer comprar e vender produtos para essa galera que está aqui dentro do bloco. Só que a gente sabe que cada país tem uma tarifa diferente. Isso depende do estado econômico de cada país. E a gente sabe que os países eles não têm a mesma característica. Ok? É, então, o que eles vão fazer? A gente tem aqui ó, o país A, digamos que tenha 8%. Estou dando exemplo, tá, gente? 8% de tarifa de imposto. O país B tem 10%. E o país C tem 15%. Se a China, esperta como ela é, vocês acham que ela vai querer comprar e vender produtos para quem? Para o país que tem a menor tarifa ou a maior tarifa? A menor, porque se for a maior, o produto vai ficar mais caro. Se ficar mais caro, vai comprar menos produtos. Então, obviamente, dentro desse bloco aqui, a China vai procurar o país A, porque o país A tem a menor tarifa. O que eles fazem nessa situação? Não é uma tarifa externa para quem está de fora comum? Comum é a mesma coisa que igual, a mesma coisa. Então, olha o que eles fazem. Eles vão fazer um acordo, que é a TEC, e vai dizer, então vamos colocar uma tarifa igual para todo mundo de 11%. O que vai acontecer com a China agora? A China vai escolher qual é a menor tarifa? Não, porque é tudo igual, é comum. É uma tarifa externa para quem está do lado de fora, tarifa externa comum igual. Ó, 11, 11 e 11. É a mesma tarifa. Então a China ela não precisa escolher agora a menor, porque é a mesma. É isso que acontece. Tranquilo? E além disso, a União Aduaneira ainda faz o quê? A redução das tarifas entre si, que é essa característica aqui. Tranquilo? Beleza? Vou passar para o mercado comum, tá? Mercado comum. O que tem no mercado comum? A principal característica do mercado comum é a livre circulação. Professor, livre circulação de quê? Livre circulação de pessoas, de produtos, de bens, de serviços. Professor, entendi nada. Dá um exemplo aí que eu tô com sono, acabei de bocejar aqui olhando para a cara do professor e eu não estou entendendo nada. Então, explica aí para mim o que é isso. Gente, livre circulação de pessoas. Digamos que a gente tem aqui um bloco econômico envolvendo o Brasil e os outros países da América Latina. Livre circulação de pessoas. As pessoas podem sair do Brasil e ir para os outros países desses blocos livremente. Livre circulação, livremente. Eu posso comprar qualquer coisa livremente daquele outro país. Livremente.
Eu posso investir, montar minha empresa, minha indústria, lá naquele outro país, livremente. Eu posso me formar professor de geografia, médico, advogado, sei lá, no meu país, Brasil, e posso atuar nos outros países dentro do bloco. É isso. Isso é livre circulação. Entendeu? Livre circulação de pessoas, de bens, de capital. Fora essa livre circulação, o mercado comum tem o quê? Tem a TEC e também tem o quê? A diminuição ou redução das tarifas alfandegárias, que são os impostos. Ela tem todos esses anteriores. Essa é a ideia. Tranquilo? Beleza? E aí a gente passa para o nível mais elevado dentro dos blocos econômicos, que é a União Econômica e Monetária. O que significa a União Econômica e Monetária? É quando os países de dentro do bloco adotam a mesma moeda, a moeda única. Mas, professor, para que serve isso? Imagina tu vai visitar uma região, por exemplo, a Europa, e a Europa a gente tem um bloco econômico que é muito conhecido, que é a União Europeia, tudo bem? E a União Europeia tem uma moeda única para os países que pertencem à União Europeia. Qual é o nome dessa moeda? O euro. Provavelmente vocês já ouviram falar nessa moeda. O euro é a principal moeda, né, da União Europeia. E aí, olha que fácil. Muita gente, quando vai na Europa, de todos os países do mundo, né, quando vai na Europa, não vai só no país, porque os países são muito pequenos, então é muito vantajoso eles o quê? Irem para vários países. Quem vai na França, aproveita e vai na Inglaterra, e vai na Espanha, e vai em Portugal, e vai na Grécia, e vai na Itália, e vai na Alemanha, e vai não sei aonde. Então, olha só que importante isso. Todos os países de dentro do bloco têm a mesma moeda. Se liga aqui que acontece aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil tem uma moeda, que é o real, não é? Quando a gente vai para a Argentina, a gente tem que fazer o quê? Trocar a moeda. E vai para o Uruguai, tem que fazer o quê? Trocar a moeda. E vai para a Bolívia, tem que fazer o quê? Trocar a moeda. E vai para o Chile, tem que fazer o quê? Trocar a moeda. Olha só que complicado, né? Então, não é para a integração entre os países aumentar economicamente, politicamente? Então, a União Europeia é isso. A integração é muito, muito, muito maior. Essa é a ideia, né? Além disso, aqui, né? A partir daqui a gente já tem algumas relações políticas entrando, né? Que essa livre circulação, por exemplo, aqui a gente não tem, a gente conhece que o Brasil faz parte do Mercosul, por exemplo, né? É um bloco bastante conhecido, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né? Que é Brasil, Uruguai, Paraguai, a, a, a Venezuela. Ai, deixa eu lembrar qual outro. Brasil, Paraguai, Argentina. Argentina, isso. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela ela tá suspensa, né? E aí a gente tem não tem uma livre circulação de pessoas, não tem uma moeda única nesse bloco. Deixa eu ver aqui, tem alguém que perguntou, só um segundinho. Professor, mas no exemplo da Europa não são todos que aderiram, né? Quantos? Isso, Maria Clara, o que que acontece? Eu já ia falar disso, tá? Quando se adota uma moeda única, não é obrigatório aquele país adotar aquela moeda. Por que não é obrigatório? Porque às vezes tem questões políticas, né, internas do país que eles preferem não adotar. Por exemplo, o próprio Reino Unido, né, Inglaterra, tem a sua moeda própria, que é a libra esterlina, que é inclusive mais cara, né, mais valorizada do que o euro. Então eles não querem perder essa valorização, porque, por exemplo, se o euro hoje está, digamos, exemplo, 5, 6 reais, a libra esterlina está 7, 8 reais, exemplo, ok? É bem mais valorizada. E não só isso, tem questões também políticas, né? Que eles não querem deixar de ter essa autonomia da moeda e tudo mais. Então, assim, dos 28 ou 29 países que são hoje da União Europeia, eu acho que os 4 ou 5, não sei dizer ao certo, não adotam o euro, tá? Tem moedas próprias, mas aqueles que têm, pô, facilita bastante essa relação econômica entre eles. Tranquilo?
Então, essa dúvida da colega aí foi bastante importante, porque não necessariamente seja uma obrigação, mas que facilita muito a integração entre eles, facilita. Alguém quer perguntar? Eu. Diga. Se o país não adota moeda única, ele tem dificuldade para vender e trocar com os outros países do bloco? Não, de certa forma não. É só fazer a conversão, né? Da moeda e tudo mais, sabendo que sua moeda é mais ou menos valorizada, depende da situação. Mas assim, seria bem mais fácil, né? A questão da moeda ser a mesma. Tanto é que provavelmente vocês estão ouvindo falar desse bloco econômico atualmente, porque o Reino Unido ele quer sair da União Europeia, né? Por quê? Porque não tem livre circulação de pessoas. Então, a União Europeia tem muita questão dos imigrantes, né, indo para a Europa. Imigrantes da África, da Ásia, né, de países mais pobres que estão passando por guerras, por dificuldades e tal. E aí, eles querem impedir a entrada dessa galera, porque como tem a livre circulação, qualquer pessoa pode entrar no seu país. Então, eles querem impedir esse tipo de coisa. Tranquilo? Mas, como o colega falou, né? Facilitaria ou não? Seria uma questão mais fácil realmente se tivesse a mesma moeda. Tudo bem? Mas isso não é um empecilho tão grande. Tudo bem? Outras coisas que tem na União Europeia, eles têm um parlamento só deles. O que é parlamento, professor? É como se fosse, né, um congresso. Né? A gente tem um Congresso Nacional do Brasil. É como se a União Europeia tivesse um congresso, né, um parlamento cheio de entes políticos que vão definir estratégias. Por exemplo, quando tem um país em crise, como teve alguns anos atrás, a Itália, a Grécia e outros países entraram em crise, e aí eles foram pedir ajuda para a União Europeia. A União Europeia foi lá e apoiou uma ajuda dentro do bloco para socorrer esses dois países. Por quê? Porque esses dois países estão mal das pernas, né? Estão em crise. O bloco inteiro pode sofrer uma consequência, né? Se dois países estiverem com muitos problemas. Então, essa ajuda é importante. Fora isso, tem, sei lá, tem um exército da própria União Europeia, né? É como se a União Europeia fosse um grande país, mas na verdade a gente chama de bloco econômico. Tranquilo? Tranquilo isso? Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acho que sim. Beleza? Alguma pergunta mais sobre esse bloco? Que eu só vou apagar aqui para depois falar a última coisa para a gente terminar a nossa aula. Alguma dúvida? Não? Posso apagar? Alguém quer dar um print? Não? Ninguém? Então tá. Eu vou apagar aqui para explicar a última coisa e a gente acabar a nossa aula. Deixa eu segurar isso aqui, senão acontece uma videocacetada. E aí vocês vão maiar do professor, fazer figurinha do professor até o final do ano. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês já ouviram falar de países de primeiro, segundo e terceiro mundo? Provavelmente, né? Já ouviram falar disso. Professor, é certo usar esses nomes? Não mais. Não é certo eu falar que Estados Unidos é um país de primeiro mundo, Brasil é um país de terceiro mundo. A gente não usa mais esses nomes. Não pode. Nunca mais vocês vão fazer isso. Se fizer, vocês sabem que estão errados. E se alguém falar dentro do ônibus, você vai se intrometer e vai falar: ó, meu professor de geografia falou que a gente não fala mais primeiro, segundo e terceiro mundo. Você está errado, você é burro. Tá? Não, não fala isso não, pelo amor de Deus. Fala com educação. E aí, ai, me freio. E aí, o que você vai fazer daqui para frente? Você vai falar: ó, meu professor disse que isso daqui a gente usava num período da nossa história que foi de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, que foi quando acabou, provavelmente vocês já ouviram falar desse período, chamado de Guerra Fria. Já ouviram falar disso, né? Guerra Fria, que é um período entre que teve uma briga política, econômica, ideológica aí, entre dois países que vocês conhecem bem, Estados Unidos e União Soviética.
URSS, Estados Unidos capitalista, União Soviética o quê? Socialista. A gente chamava esse momento de mundo, era o mundo bipolar. Bi quer dizer quanto? Dois, não é? Então, bipolar significa o quê? Um bi, dois polos. Então, o Brasil tinha dois polos econômicos. Quem? Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. E como é que era a divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo naquela época? Era assim, ó, primeiro mundo, Estados Unidos, mais os países capitalistas, desenvolvidos, ricos, né, que eram aliados dos Estados Unidos. Países de segundo mundo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, mais os países socialistas, que eram aliados a quem? A União Soviética. E adivinha quem eram os países de terceiro mundo? Os países, fala comigo, pobre. Isso, países pobres. Países pobres. O Brasil estava onde aqui? O Brasil era aliado dos Estados Unidos? Sim. Mas era desenvolvido? Não. Então o Brasil era um país de quê? De terceiro mundo. Tá? A União Soviética, quais eram os outros países de segundo mundo? A Coreia do Norte, ou a Cuba, né? Países que eram socialistas da época. Tudo bem? Estados Unidos, os países, né, da Europa que eram desenvolvidos eram considerados países de primeiro mundo. A gente já estudou e a gente sabe muito bem, então, que a Guerra Fria, o quê? Acabou em 1991. Ela não existe mais, tanto que a União Soviética não existe mais. O que era a União Soviética virou vários outros países, inclusive, né, dentre eles a Rússia, a, deixa eu ver qual mais, a Ucrânia, é, enfim, a Romênia, vários outros países que formavam esse grande país que era a União Soviética. Tudo bem? E aí a União Soviética não existe mais, o socialismo deixou de ser uma grande potência da época, né? E aí houve uma transição da Rússia virar capitalista, tudo bem? Aderir ao capitalismo, porque o socialismo da União Soviética não deu certo, e agora a gente tem novas denominações. Olha para mim. A gente tem novas denominações agora. Alguém quer falar? Ainda tem países socialistas? Tem, ainda tem países socialistas, né? Cuba, a Coreia do Norte. Eu só lembro desses dois agora, não sei se mais algum tenha, seja a China, boa, a China, obviamente, a China. Tudo bem? Só que a gente chama a China de um socialismo comercial, porque a gente sabe que a China adota várias práticas capitalistas, né? Segundo maior país do mundo em economia, no PIB, tudo bem? Então, a China é até contraditório, dá um nó na nossa cabeça falar, mas a China é socialista. Aí a gente pensa, é socialista pela parte da política, mas pela parte econômica, a China é bem capitalista, né? Tanto que tem até milionários na China. Como é que tem milionários se o sistema socialista era que, né, fosse divisão igual para todos? Então é meio contraditório. Tudo bem? A gente pensar nisso. Mas politicamente a China é socialista, né? Tem um regime, tem um ditador né, que está governando até hoje, tudo bem? E mais economicamente a China, né, tanto é que tem várias fábricas, várias indústrias, várias marcas que a gente compra hoje que estão instaladas lá na China. Então, professor, para de enrolar e fala para a gente como é que a gente chama hoje. A gente chama de países desenvolvidos, que também pode aparecer para vocês, que o professor não é besta, pode ser que ele cobre países industrializados. Pode aparecer qualquer um desses dois nomes, mas o mais comum para você é países desenvolvidos, tudo bem? Países desenvolvidos e industrializados. Por quê? Porque todo país desenvolvido é muito industrializado, tem as suas indústrias, são indústrias de ponta, né? Produzem bastante produtos nesse sentido. Países é, é, em desenvolvimento, pode ser,
Ou a gente pode chamar também de países emergentes. Eu gosto mais de chamar emergente, mas tanto em desenvolvimento quanto emergente, os dois são muito usados, né? Diferente de industrializados, que também é usado mais menos, mas emergente em desenvolvimento é a mesma coisa. É a mesma coisa, presta atenção, é a mesma coisa. E países subdesenvolvidos. Não coube o S ali, mas é subdesenvolvidos, tudo bem? Ah, professor, então é fácil, velho. É só a gente fazer isso aqui, ó. Hum, Tá certo? Se eu fizer isso, vai dar certo? Fala pra mim. Não, não vai dar certo. Por quê? Porque não é certo. Olha só, o Brasil não era daqui? Não era um país pobre? O Brasil era pobre. Alguém quer falar alguma coisa? Não? O Brasil era um país pobre, né? De terceiro mundo. E hoje, o Brasil é o quê? Um país subdesenvolvido? Não, a gente não usa mais essa denominação para gente. A gente usa o termo em desenvolvimento ou emergente. O Brasil é emergente. O Brasil não é um país ah, subdesenvolvido. Tudo bem? A União Soviética aqui, ó, se a gente pegar, por exemplo, Cuba, Cuba é um país em desenvolvimento? Não. Cuba é um país subdesenvolvido. Então, se a gente fizer essa troca, o que era aqui vai ser aqui, está errado, porque o critério é outro. Aqui o critério era quem era capitalista aliado aos Estados Unidos, primeiro mundo. Quem era socialista aliado à União Soviética, segundo mundo. Quem era pobre, terceiro mundo. Aqui não. Aqui a gente vai levar em consideração uma coisa que vocês já conhecem. Já ouviram falar no IDH? Provavelmente, né? IDH significa o quê? Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o IDH? É um número que vai calcular várias coisas. Vai calcular a qualidade de vida da população, a renda da população, o acesso à população à saúde, educação, a expectativa de vida da população. Então, quanto maior a qualidade de vida de um país, mais desenvolvido é o país. De novo, quanto maior a qualidade de vida do país, mais desenvolvido é o país. Quanto menor a qualidade, mais pobre é o país. Tranquilo? Professor, como é que é isso? IDH é um número que vai de 0 até. Opa, foi mal? De 0 até 1. Em casas decimais, de 0 até 1. Presta atenção, ó. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é o país. Então, eu vou dar um exemplo. Um país que tem o IDH 0,97. É um IDH bom ou um IDH ruim? Bom, porque 0,97 é o quê? Quase 1. E se eu tiver um IDH, por exemplo, 0,4? 0,4 está mais próximo de 1 ou mais próximo de 0? Mais próximo de 1. Então, um país que tem IDH muito baixo, ele é menos desenvolvido, provavelmente, né? Provavelmente não. Com certeza será um país subdesenvolvido. Um IDH 0,97, com certeza ele será desenvolvido. Com certeza, tá? Então, e o IDH é diferente de uma coisa que a gente conhece, que é o PIB. O PIB mede apenas a economia. Sei lá, por exemplo, digamos que o PIB da. Vamos usar dois exemplos aqui, ó. Estados Unidos tem o maior PIB do mundo. Se não me engano, são 18 ou 19 trilhões de dólares por ano. É bastante zero aí, né? E se a gente for pegar, por exemplo, a China, que é a segunda maior economia, a China tem um PIB de 12, 13 trilhões de dólares por ano. Mas isso não quer dizer que a China é desenvolvida. A China não é um país desenvolvido porque tem o segundo maior PIB do mundo. A China é um país em desenvolvimento ou emergente. Por quê? Porque IDH não mede a qualidade de vida da população. Então, tem outras coisas que vão levar em consideração e vai fazer com que a qualidade de vida da população na China não seja tão boa para chegar a um IDH
né, elevado para que a China se transforme, né, receba essa denominação de país desenvolvido. A China, com a segunda maior economia, é emergente. Olha só. Então tudo vai depender do quê? Dos números que a gente for olhar. O Brasil, por exemplo, tem um IDH hoje 0,75, 754, 759, não sei ao certo porque todo ano muda, tá? Mas é mais ou menos isso, 78. Enfim, nosso IDH varia dependendo se a nossa escolaridade aumenta, o IDH aumenta. Se a escolaridade diminui, nosso IDH diminui. Se a nossa expectativa de vida aumenta, o IDH aumenta. As pessoas estão vivendo mais, qualidade de vida. Se o nosso IDH diminui, é porque a expectativa de vida da população pode estar diminuindo. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um número específico se o país passar ele vira desenvolvido? Um IDH específico? Tem. Se eu não me engano, é 0,9. Se eu não me engano, é 0,9. A partir de 0,9. Se eu não me engano, é isso. Tranquilo? Mas tem uma tabelinha com isso. Eu posso jogar para vocês a tabelinha também, para vocês ficarem mais antenados. Mas tem sim. Tranquilo? E é isso, gente. É, E aí, só para fechar, né, que eu falei, agora eu realmente vou fechar, aqui era um mundo bipolar, não é? Quando acaba o mundo bipolar, o mundo se transforma em um outro mundo, em um mundo multipolar. Bipolar a gente sabe que são quantos polos? Dois. Multipolar. Multi significa quantos? Muitos. Então, bipolar, dois polos, multipolar, muitos polos, vários polos. Então, hoje a gente tem o quê? Um mundo multipolar, em que não só Estados Unidos e União Soviética, né, eram é, é, países que eram considerados polos econômicos. Hoje a gente tem outros, tem Estados Unidos, tem os países da Europa, né, principalmente a Alemanha, que é a principal potência, tem a Austrália na Oceania, tem a própria China, que é um polo econômico, né? Tem o Japão, tem vários polos econômicos, vários polos econômicos. A gente tem um mundo que é hoje multipolar. Isso tem cheiro de exercício na semana que vem. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Eu vou interromper a gravação para deixar salvo.